Amigos do nosso clube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, eu, Guilherme Fontes, trago para você, nosso inscrito, mais um vídeo da série Os 11 da rodada. E dessa vez, o foco é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que tivemos alguns jogos adiados nessa rodada. O Fluminense, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras estão nos preparativos para o Mundial de Clubes que começa nesse sábado. E, portanto, tivemos apenas 6 jogos na rodada. Ainda assim, dá pra gente contabilizar, dá pra gente montar aí uma seleção da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2025. Então, se você, assim como nós, gosta desse tipo de conteúdo, respira futebol, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo e vamos então, sem mais delongas, para a seleção da 12ª rodada do Brasileirão 2025. No gol, começando com Gabriel Brazão dos Santos, mais uma partida em que ele foi extremamente decisivo. O Santos que venceu Fortaleza surpreendentemente, né, no Castelão, 3-2. O Gabriel Brazão tomou 2 gols de pênalti, é bem verdade, mas fora isso fez algumas defesas milagrosas e mais uma vez foi uma unanimidade do nosso clube aí para ser o melhor goleiro da 12ª rodada do Brasileirão. Na lateral direita também uma unanimidade, Paulo Henrique do Vasco, um cara que tem sido um dos poucos que se salva na temporada até aqui, irregular do Vasco, mas no jogo que aconteceu nessa quinta-feira o time do Vasco como um todo jogou muito bem e o Paulo Henrique não esteve de fora dessa e não poderia de jeito nenhum estar de fora da nossa seleção. Foi muito bem defensivamente, muito seguro, sempre perigoso ofensivamente também, e é tanto que deu 2 assistências, belas assistências, para ajudar o Vasco a sair vencedor contra o São Paulo no Morumbi. Na zaga, a disputa foi nivelada por baixo, né? Nós não tivemos nenhum zagueiro nessa rodada que se destacou absurdamente. Primeiro optamos pelo Edu do Vitória, mais uma partida segura. É bem verdade que Vitória e Cruzeiro 0-0 no Barradão com um gramado extremamente alagado. Foi um jogo em que tivemos poucas vezes jogadores conduzindo a bola, conseguindo ali ter velocidade. Na verdade, praticamente nem tivemos jogo. Mas na parte física, bola aérea, lançamentos, os zagueiros acabaram tendo que se sobressair. Tanto o Vidalba e o Fabrício Bruno do Cruzeiro, quanto o Edu e o Zé Marcos do Vitória. E aqui, na nossa votação, a gente acabou optando pelo Edu. Foi um pouco mais decisivo, um pouco mais seguro ali nos desarmes. Além do Edu, nós tivemos também o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Não tomou gols, o Atlético que venceu o Internacional por 2-0, vitória muito expressiva, e o Júnior Alonso também foi outro muito seguro ali na parte defensiva do Galo. Ele que tinha agora jogado pelo Paraguai, então mal treinou com o time do Atlético Mineiro para essa partida, e ainda assim fez uma partida muito lúcida, muito tranquila contra o Internacional. E agora voltamos para uma unanimidade, né? Na lateral esquerda, Luciano Juba do Bahia, um dos destaques do Bahia na temporada. Bahia que venceu nessa quinta-feira o Bragantino por 3-0, venceu com propriedade. O Luciano Juba que participou ali do primeiro gol, ou melhor, marcou o primeiro gol do Bahia, uma jogadaça dele, bela assistência do William José. O Luciano Juba tinha que estar aqui na nossa seleção sem sombra de dúvidas, foi o melhor lateral esquerdo da rodada. No meio de campo, começamos com outro jogador do Bahia, Michel Araújo, ele que fez um golaço, né, o terceiro gol do Bahia ali contra o Bragantino, gol de fora da área, e claro, pelo poder de decisão, por ele ter arriscado aquele chute, um belíssimo gol, tinha que estar aqui na nossa seleção o uruguaio Michel Araújo do Bahia. No meio de campo faltam 2, né? Nós tivemos algumas excelentes opções, a disputa foi boa. Nós tínhamos o Breno Bidon do Corinthians, o Felipe Coutinho do Vasco, mas optamos por mais um atleta do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que, como eu já falei, venceu com propriedade o Internacional, tem que ter mais de um representante nessa seleção, e nós escolhemos o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa sumiu um pouquinho ali no segundo tempo, é bem verdade, mas o que ele fez no primeiro tempo, ditou o ritmo do jogo, controlou a partida, destravou a partida e ajudou demais o Atlético Mineiro a ser superior durante todo o primeiro tempo em relação ao Colorado. E outro que tinha que estar aqui sem sombra de dúvidas, né? Esse um dos craques da rodada, Benjamin Roleiser do Santos. O argentino jogou demais, comandou a partida do Santos contra o Fortaleza, 2 assistências, um golaço. É bem verdade que a bola bate nas costas ali do goleiro João Ricardo, então contabiliza como gol contra do goleiro do Fortaleza, mas ainda assim, se não fosse o chutaço dele ali nos últimos minutos, o Santos teria empatado a partida. Então Roleiser
Fortaleza foi extremamente decisivo. Ele veio para isso, né? E essa, sem sombra de dúvidas, foi a melhor partida do argentino com a camisa do Santos. No nosso trio de ataque, começamos com Ryan do Vasco. Sem sombra de dúvidas, um dos craques da rodada, né? O trio de ataque do Vasco como um todo destruiu o time do São Paulo. O Ryan que fez um gol, o Nuno Moreira fez outro, o Vegetti fez outro. E aí, primeiro optamos pelo Ryan, que jogou demais, um jovem jogador promissor, cada vez melhor, principalmente sob o comando do Fernando Diniz, tinha que estar aqui na nossa seleção. A disputa no ataque foi muito boa. Tínhamos também alguns outros excelentes nomes, como o William José do Bahia, Iago Pikachu do Fortaleza, mas, primeiramente, né, faltam dois. Um deles é o Rony, do Atlético Mineiro. O Rony que também ajudou demais, não só na parte ofensiva, como na defesa. Ajudou demais na marcação ali no lado esquerdo. Foi muito perigoso, principalmente no primeiro tempo para o Galo. Rony tinha que estar aqui na nossa seleção. E além do Rony e do Ryan, o nosso outro atacante aqui na nossa seleção da rodada é o Verratti do Vasco, né? Como eu falei, o trio de ataque do Vasco destruiu o time do São Paulo. E o Verratti também tinha que estar aqui representando o Cruz Maltino, fez mais um gol na temporada, tá jogando demais o centroavante do Vasco, mesmo nos momentos ruins do Vasco, o Verratti sempre esteve fazendo seus golzinhos, e ontem contra o São Paulo não foi diferente. Verratti tinha sim que estar aqui na nossa seleção. E o melhor treinador da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro foi, sem sombra de dúvidas, o Fernando Diniz. Nós tínhamos sim algumas outras opções interessantes, como o Rogério Ceni do Bahia, o Kleber Xavier do Santos, o próprio Cuca do Atlético Mineiro, mas o Fernando Diniz, cara, vencer o São Paulo no Morumbi, vencer com tanta propriedade, inclusive poderia ter sido mais do que 3-1, né? O Vasco poderia ter feito mais gols, e o Fernando Diniz colocou o time do Zubeldia no bolso. Tinha sim que ser o melhor treinador da 12ª rodada do Brasileirão. Para fechar, quem foi o grande craque da rodada, né? Nós tínhamos algumas excelentes opções. O próprio Roleiser do Santos, o Verratti do Vasco, o Gabriel Brazão do Santos, que agarrou muito contra o Fortaleza, Luciano Juba, Paulo Henrique. A disputa foi muito acirrada, mas optamos pelo Ryan do Vasco. O Ryan fez o primeiro gol que deu a vitória ao Vasco, participou do segundo gol ali, roubando a bola da defesa do São Paulo, quase fez um outro golaço num chute depois de uma bela defesa do Rafael. É um menino muito promissor, cada vez mais perigoso, cada vez mais agressivo, mais ousado nesse ataque do time do Vasco. O Fernando Diniz tem ajudado demais o Ryan e, sem sombra de dúvidas, portanto, o Ryan do Vasco foi eleito pelo nosso clube como craque da 12ª rodada do Brasileirão de 2025. Mas então é isso, esses foram os 11 da 12ª rodada de acordo com o nosso clube. Se você, assim como nós, curte esse tipo de conteúdo e respira futebol, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo, deixe um like, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @nossoclubeofc. E é claro, deixa aqui nos comentários se você concorda com a nossa seleção, se você discorda, quem você tiraria da nossa seleção, quem você colocaria. Enfim, sua opinião é mais do que bem-vinda. O Brasileirão que agora vai entrar numa pausa, né, de cerca de um mês, em virtude da Copa do Mundo de Clubes, e aí voltamos com os 11 da rodada somente no mês de julho. Mas você que acompanhou até aqui esse vídeo, muito obrigado. Eu sou o Guilherme Fontes, por ficando por aqui. Um forte abraço.